Olá, eu sou Davi, pastor da Igreja Batista da Reforma, em Valinhos, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Essa é a nossa 11ª aula, estamos passando da metade dos nossos estudos e hoje nós vamos trabalhar o tema santificação. A gente trabalhou há algum tempo sobre a conversão. E aí nós estamos falando agora de coisas que acontecem após a conversão ou junto com a conversão. Nós falamos na aula passada da justificação, da regeneração e da adoção. E agora nós falaremos sobre a santificação. O que significa isso? O que significa a santificação? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Pedro 1, versículo 15 e também o 16, que diz assim: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santificação é um termo teológico que nós usamos para falar de um processo. Um processo que começa quando a gente se converte a Jesus Cristo. E esse processo leva toda a nossa vida até o dia em que nós partirmos para estar com o Senhor. Ou o dia que o Senhor Jesus retornar. Santificação é um processo. E esse processo da santificação consiste em cada vez mais nós sermos pessoas mais parecidas com Jesus Cristo, mais obedientes aos mandamentos de Deus, mais amorosas, mais verdadeiras, mais fiéis, mais justas, mais misericordiosas, mais humildes. E, em paralelo a tudo isso, pessoas menos egoístas, menos maldosas, menos críticas, menos descontroladas e assim por diante. Então a santificação é um processo. Cada dia eu vou me tornando alguém mais santo, alguém mais puro, alguém mais obediente aos mandamentos de Deus, alguém que reflete o caráter de Jesus Cristo na sua própria vida. É isso que é a santificação. E é importante pontuar algumas coisas sobre esse tema. Um primeiro ponto é que a santificação nunca é completa nessa vida. Nós nunca vamos chegar num ponto nessa vida em que somos perfeitos. Não. Nós sempre teremos pontos de melhoria na nossa caminhada com Jesus. A Bíblia é muito clara ao dizer lá em 1 João, por exemplo, no capítulo 1, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Todo mundo comete pecados. Então esse é o primeiro ponto que eu queria frisar com vocês. A santificação é um processo que nunca termina nessa vida. Um outro ponto que é importante salientar com vocês é que todo cristão está nesse processo de santificação. Todo cristão. Todas as pessoas que se converteram a Jesus entram nesse processo e começam gradativamente a se tornar pessoas mais obedientes a Deus, mais santas. Se alguém não está nesse processo, quer dizer que essa pessoa não se converteu de verdade. Alguém que não está vivendo esse processo da santificação. O outro ponto que é importante a gente mencionar aqui e deixar claro para todos é que a santificação ela é um processo que acontece não só externamente no nosso comportamento, mas também internamente no nosso coração. O que isso quer dizer? Que às vezes há pessoas que elas podem ter um comportamento externamente irretocável. A pessoa se olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa ela, né, é impressionante. Só que a santificação também tem a ver com o coração, com a parte interior da gente. Então não é só eu me comportar bem, eu ser um bom menino, uma boa menina, uma boa pessoa, mas é o meu coração ter as virtudes, a obediência a Deus, a sinceridade, que agradam ao coração de Deus. Na época de Jesus havia os fariseus, que eles por fora
Pareciam pessoas boas, mas por dentro eram pessoas más. Então a santificação acontece, ela afeta o nosso comportamento, a forma como a gente age, mas ela também afeta o nosso coração, afeta quem nós somos realmente, nossa sinceridade, que está dentro da gente. Uma outra observação, um outro ponto sobre a santificação é que as pessoas passam por esse processo de santificação e o trabalhar do Espírito de Deus nessas pessoas varia. Existem pessoas que demoram para ter certos avanços na sua vida cristã. Demoram para superar alguns pecados, para vencer algumas tentações, para desenvolver algumas virtudes, elas demoram mais. Enquanto outras pessoas, em determinados momentos, parece que elas vão mais rápido. Elas rapidamente progridem na sua fé. Isso é uma coisa que não cabe a nós julgarmos ou determinarmos como tem que ser. É um processo que o Espírito Santo conduz junto com cada pessoa. Então, feitas essas observações sobre a santificação, esse processo de nos tornarmos cada vez mais obedientes ao Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de falar para os irmãos 6 maneiras bíblicas por meio das quais nós somos santificados. A gente precisa usar esses meios bíblicos para a nossa santificação. Alguns desses meios que eu vou dizer agora foram chamados no decorrer da história da igreja de meios da graça. São formas como a gente pode avançar na santificação. Um ponto importante para deixar claro para vocês também é que a santificação ela é uma obra do Espírito Santo em nós, Deus trabalhando dentro de nós, mas ao mesmo tempo ela também é uma obra que nós temos que nos empenhar nela. A santificação tem uma parte divina, Deus agindo em nós, e uma parte humana, nós assumindo a responsabilidade. Então, por isso que nós temos que, para sermos cada vez mais santos, nós temos que, primeiramente, confiar em Deus. Mas nós temos que também fazer uso daquelas ferramentas que a Bíblia coloca para a gente ser santificado. Então, eu vou mencionar essas 6 de forma muito breve, mas para que a gente possa aprender e praticar. A primeira é a oração. Todo cristão precisa orar. Todo cristão, na verdade, se ele realmente se converteu, ele vai sentir um desejo de orar. A oração é a forma que nós temos nessa vida de falar com Deus. Não existe outra forma de nós falarmos com Deus. É orando. Então, a oração, ela nos ajuda muito na nossa santificação. Porque quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus. A gente se conecta a Ele. A gente começa a perceber que a nossa vida tem uma dimensão espiritual. E isso nos ajuda a vencer as tentações dessa vida. Então, a oração é uma ferramenta fantástica para a gente se santificar cada vez mais. Uma outra forma de se santificar é pela meditação na palavra de Deus, na Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia, repare que eu falei assim, meditação na Bíblia. Porque não é só você chegar à Bíblia e ler assim correndo, né? Não, é você separar um tempo do seu dia, onde você vai se sentar e você vai ler uma parte da Bíblia. Nem que seja um versículo, mas você vai ler essa parte da Bíblia e vai pensar sobre ela. Vai entender como essa parte da Bíblia que você leu se aplica na sua vida. Você vai prestar atenção na Bíblia. E isso é muito importante para a gente ser cada vez mais santificado. A gente meditar na Bíblia. A gente ter um tempo do nosso dia para a gente se alimentar daquilo que Deus fala para a gente. Uma outra ferramenta da santificação é o louvor. Deus nos chamou para louvar a Ele. Louvar a Deus significa elogiar Deus, expressar para Deus o quanto nós o admiramos pelo que Ele é, o quanto nós ficamos felizes por aquilo que Ele faz. Louvar a Deus é a gente elogiar a Deus. Deus é maravilhoso, bondoso, grandioso, supremo. Deus, o que Ele faz? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Salvador, Ele nos sustenta, nos consola, nos dirige. Obrigado, meu Deus, por fazer tudo isso por nós. Isso é louvor. E uma forma como a gente pode louvar a Deus, uma forma mais famosa de louvarmos a Deus, é através de canções. Cantar para o Senhor. E isso é uma ferramenta importante para a nossa santificação. Nós precisamos cantar para o Senhor. Cante. No meio do seu dia, cante ao Senhor.
Cante falando se você estiver sozinho. Cante no seu pensamento se você estiver no meio de outras pessoas. Mas cante. Cante para Deus. Coloque um louvor no seu celular. Né, escute esse louvor e cante junto com a pessoa que está cantando o louvor. Cantar para Deus é maravilhoso, é uma bênção. Louvar a Deus é um caminho da felicidade e é um caminho da santificação. Quem louva a Deus está numa caminhada de santificação. Outra ferramenta importante, a participação ativa na igreja. Se a gente quer ser santificado, a gente tem que participar da igreja. Não tem como. Os cultos, a gente não pode ficar faltando nos cultos, a gente tem que participar dos cultos regularmente. Se envolver com as pessoas da igreja, conversar com as pessoas da igreja, fazer coisas na igreja para ajudar na igreja, tudo isso é uma ferramenta, é uma forma que Deus nos dá da gente crescer espiritualmente e ser santificado. O culto ele foi projetado por Deus para que nós sejamos abençoados nesse culto. Nós adoramos a Deus, glorificamos a Ele, e nesse processo nós somos abençoados. Então, o culto, a participação ativa na igreja é muito importante. Tem muitas pessoas hoje que pensam que elas podem ser cristãs sem participar da igreja, ou indo na igreja quando querem. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos diz muito claramente, por exemplo, um texto que está lá em Hebreus 13, não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de se reunir como igreja. É um mandamento de Deus. A gente tem que estar reunido, a gente tem que estar junto. A gente tem que ter uma participação ativa na igreja. Todo cristão precisa ter essa participação ativa na igreja. A não ser, claro, que haja uma situação muito fora do comum. A pessoa está doente, está acamada, esse tipo de coisa. Mas, puxa vida, a gente não tem por que não estar participando da igreja. Temos que participar. Até tem pessoas que trabalham de domingo, por exemplo, mas existem igrejas que abrem de segunda-feira, abrem outros dias da semana. Então a participação ativa da igreja é muito importante. Mas duas ferramentas da nossa santificação, os relacionamentos que nós temos. Na igreja, na família, no trabalho, os relacionamentos são formas da gente se santificar. É importante notar que os mandamentos de Deus, a maioria deles, dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, relacionamento. A gente tem que servir as pessoas, relacionamento. Quando a gente fala de ser humilde, isso também tem a ver com a nossa interação com as outras pessoas. A gente perdoar é um relacionamento. Então, os mandamentos de Deus, quase todos eles, dizem respeito a como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, relacionamentos sendo bem vividos, com alegria, com dedicação, são uma ferramenta de santificação. Por fim, para a gente fechar, uma outra forma de ser santificado são as nossas dificuldades. As nossas dificuldades que nós enfrentamos, sejam de saúde, sejam de relacionamentos, sejam, enfim, várias questões de trabalho, financeiras, as dificuldades têm um propósito de nos santificar. Quando a gente passa por dificuldades, a gente aprende muita coisa. Tem coisa que nós não aprendemos de nenhuma outra forma, senão quando a gente está sofrendo alguma situação. Não tem jeito, tem coisa que é assim. Só com a experiência a gente aprende algumas coisas. Não tem jeito, não tem para onde correr. E Deus, ele usa algumas experiências difíceis para nos santificar. Existe um texto bíblico muito conhecido, lá de Hebreus 12, que ele fala que a gente tem que receber as dificuldades da nossa vida como uma disciplina de Deus. E essas dificuldades, essa disciplina de Deus, é comparada à disciplina que um pai exerce sobre um filho. Só que um pai exerce uma disciplina sobre o filho sendo um ser humano, limitado. Agora Deus exercita disciplina sobre nós sendo sábio, bondoso, eterno, bendito. E essa disciplina de Deus, diz o texto lá em Hebreus 12, produz um fruto de justiça e de paz. Olha que coisa bonita, um fruto de justiça e de paz. Então as dificuldades que nós enfrentamos servem para a nossa santificação. Por fim, esse é o nosso tema de hoje, a santificação. Um processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais obedientes a Deus. Que você esteja nesse processo. Que você viva intensamente esse processo. Eu sei que eu falei bastante coisa aqui, até falei rápido em alguns momentos, mas assiste a aula mais uma vez, preste atenção, anote, para a gente avançar na nossa caminhada com Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.